A boa e velha discussão entre imóveis e fundos imobiliários está cada vez mais acirrada e eu quero mostrar para vocês aqui como essa discussão tem muitos e muitos poréns, o que você tem que levar em conta. Vou tomar como base aqui um talk show muito legal aqui do Primo Show, conversando com o Gustavo Cerbasi. Lembrando que o Gustavo Cerbasi foi uma das primeiras pessoas que corajosamente começou a falar que você não precisa necessariamente ter um imóvel, desde que você tenha o dinheiro para poder investir. E aí você pode morar de aluguel se quiser, e mostrou as vantagens e desvantagens. Já o primo pobre defende que não, o pobre tem que ter casa própria, porque tem várias vantagens e tal. E aí a gente vai aqui ver que algumas coisas são discutíveis, outras não, mas é bem interessante também o argumento dele e faz todo o sentido, apesar de vez em quando ele dar uma escorregada nas matemáticas, trazer muito para o lado daquilo que ele quer. Eu acho que o principal erro que a gente acaba cometendo, e que muitas vezes é cometido também por esses grandes influencers, é que eles olham a vida pessoal deles, a experiência pessoal, ou um momento apenas, ou pegam só, vão lá no site do próprio Zap Imóveis e olha lá um imóvel qualquer, e aí um imóvel qualquer não pode ser usado como estudo, como base. Você tem que pegar coisas mais amplas, índices mais amplos, mas a discussão é super válida e vou logo adiantar que não tem de fato um certo e um errado, o que tem de fato é você precisa analisar a sua situação. Então, se você quer saber o que é melhor para a sua situação, fica até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Sobreira, sou o seu mordomo financeiro e aqui a gente fala de investimentos, de educação financeira, de como você ser um investidor e uma pessoa melhor o tempo todo. Não esquece também, vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp para você estar conectado com a gente, conversando sobre assuntos relacionados ao mercado financeiro o tempo todo. Bem, esse talk show aqui foi bem legal, a discussão foi bem legal. Eles até botaram aqui uma boa discussão amigável entre Gustavo Cerbasi. O pessoal já pensa que vai ter fight, né? Já bota aqui uma luta aqui e depois fala que é amigável, e foi de fato amigável. E eu quero trazer aqui uma planilha onde eu trouxe aqui alguns dados, eu vou até aumentar aqui para vocês verem melhor a planilha, ó, alguns dados que vão reforçar essa tese. Novamente, depende muito da situação de cada um, mas pegando um pouco dos argumentos, se a gente para pensar no IFIX, a gente está falando do IFIX porque é o investimento imobiliário. Claro, aqui no IFIX você não tem somente fundo de tijolo, você também tem fundo de papel, que aí dá uma distorcida. O ideal seria, e eu até queria fazer isso, mas não tive tempo, pegar tudo que é só de tijolo, porque tijolo é o que a gente está discutindo aqui, tijolo contra tijolo. Papel, fundo de papel, pessoal, é muito parecido com renda fixa, porque você está emprestando dinheiro, então não tem nada a ver com tijolo. Então a valorização é menor do imóvel, porque não é imóvel, na verdade, é só um título, mas o aluguel costuma ser maior. E você vai ver que isso reflete aqui no onde você ganha mais em um e onde você ganha mais no outro. Feito esse disclaimer aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, ó, os fundos imobiliários, vou até dar uma diminuída aqui, ó, os fundos imobiliários começaram em 2010 ali, o IFIX, né? E eles já renderam 221% nesses 12, 13 anos aqui. Já os imóveis, quanto à sua valorização, e eu peguei lá na tabela FIPZAP, eu vou mostrar para vocês lá, essa valorização foi menor, foi metade praticamente. Só que aqui, pessoal, e aí muita gente parece que não sabe, o IFIX já leva em conta o aluguel. Então, teoricamente, você reinveste o aluguel, sai o aluguel, reinveste. Por isso que a gente fala o tempo todo que aluguel, ou dividendos e tudo mais, é uma besteira você colher separado como se fosse um lanche grátis. Tudo tá junto. Você pega e bota junto. Tu pega e bota junto. É maravilhoso receber aluguel. Principalmente porque eles são isentos. E essa é a maior vantagem do fundo imobiliário. Quanto mais aluguel isento, melhor. Mas a gente vai ver que também não é tão bom assim. Quando a gente olha aqui a valorização média, a gente pega o geral, valorizou os seus fundos imobiliários 11,7 então por ano nesse período. Tudo bem que 2023 não está completo, mas vamos dizer que é isso. Está ganhando bem, né? Já os imóveis valorizaram-se em torno de 9,2. 9,2. Só que se os aluguéis ficaram na média 7,7, eu vou dizer 7,7 porque o próprio estudo que a gente tem aqui, ó, que eu vou mostrar daqui a pouco, traz aqui um estudo que foi feito pelo canal do acionista.com. Esse estudo mostrou, ó, que no geral, nós temos hoje, aqui pegando tudo que a gente tem de rendimento de fundo imobiliário, do índice DIV, do IBOV, você vê que o vermelho aqui é o fundo imobiliário, até novembro estava rendendo 11,78, bem alto o dividend yield, mas essa linha vermelha aqui é a média. Ó. E na média, uns 7,70 mais ou menos, de rendimento anual do fundo imobiliário. Veja que aqui estava acima, aqui estava abaixo, chegou a estar aqui
bem pouquinho, abaixo de 6, agora voltou para 11, então não é sempre que fundo imobiliário paga esse valor todo que está pagando. Dito isso, coloquei aqui esse aluguel médio de 7,7, que é o dividend yield médio. Sobrou, então, 4% de valorização, tá bom? Dos 11,70 anuais. Isso é bom? Ótimo, porque os aluguéis não têm imposto de renda. Já os imóveis, que se valorizaram aqui 9,2, e uma outra tabela que eu vou mostrar daqui a pouco, 5,57 de aluguéis. E esses aluguéis também vão acrescentar nesse caso, porque aqui é só valorização do imóvel, o aluguel está separado, diferente do fundo do índice IFIX. Isso quer dizer, então, que nós tivemos 14,4 de valorização total, aluguel mais valorização dos imóveis, nesse período de 12, 13 anos. Ó, note que os imóveis começaram valorizando-se muito até 2013, de 2014 para cá. Ó, se eu tirasse esses 3 primeiros aqui, aí, com certeza, os índices de fundo imobiliário seriam muito melhores. Porém, a gente está pegando aqui o período que a gente tem, poder pegar mais para trás, seria outros 500. Mas os fundos imobiliários começaram aqui em 2010 com o seu índice. Só que o ganho de capital tem que ser levado em conta. O que é ganho de capital? Imposto sobre o ganho de capital do fundo imobiliário, que é quando você vende, é em torno de 20%, e nos imóveis começa com 15%, pode chegar a 22,5%, mas tem que passar de 5 milhões, de 30 milhões, para poder chegar ali a 22,5%. Então eu vou considerar 15%. E o IR, pessoal, a maior vantagem dos fundos imobiliários é o imposto de renda, que é zero. Então, ó, eu tenho uma redução pouquinho aqui de 20% e tenho uma redução zero aqui nos aluguéis, então acabou ficando 10,9% de ganho. Esse aqui que estava 14 e poucos, eu estou perdendo 15 na variação. Se eu vender, claro, novamente, eu preciso pagar sempre essa variação? Não. Se você vender até 400 e poucos mil, depois você comprar outro até 180 dias, você não vai pagar. Tem vários vídeos se você não pagar. Tem também como você não pagar esse 27,5%? Tem, depende da faixa que você está. Você pode, de repente, a sua esposa declarar separado e ela não tem renda e você bota no nome dela e não vai pagar nada disso. Mas se você já estiver numa faixa onde você paga 27,5%, você pode pagar sim. E olha, eu estou sendo até assim, até um tanto quanto severo aqui com os fundos imobiliários. Estou colocando que o cara vai pagar. Com os imóveis, né? E vai pagar. Então ele vai ter perda aqui e vai ter perda aqui. Ainda assim, tendo essas duas perdas, você vai ter 10,9 contra 11,86, então os imóveis continuam melhores. Quando você vem para a comissão de venda, porque quando você vende, você paga 6% geralmente da imobiliária, do pessoal que vendeu, geralmente você paga 6%, que é meio que tabelado, você pode até conseguir desconto, mas geralmente é isso, em cima do valor total, não só do seu ganho. Então, fazendo isso, esse ganho de 7,82 vai mudar para 6,82, porque é do valor total do imóvel. E ainda, se você bota aluguel também no imobiliário, você vai pagar pelo menos ali, além de perder o primeiro aluguel, geralmente você perde, porque é a taxa que eles cobram, você ainda vai ter pelo menos ali uns 10% de retenção ali, que é a comissão que eles cobram. Então esse ganho todo que a gente está falando aqui, ó, que era maior, passa a ficar menor. Passa a ficar menor, eu sendo assim bem severo em alguns casos aqui, porque você pode não ter nada disso aqui. E aí você ganharia isso aqui cheio. Mas pode então ir de 10,45 até 14,77, enquanto o fundo imobiliário, se você vendeu ou não vendeu, pode chegar de 10,90 até 11,70. Então note, já estou dizendo aqui que existe uma vantagem e uma desvantagem em cada um, em cada lugar, mas que até aqui, na minha concepção, os imóveis têm uma vantagem financeira. Porém, qual é o problema dos imóveis, pessoal? Isso aqui, ó, é a liquidez, o principal problema. Você não tem liquidez nenhuma. Se você precisar vender, você não vende quando quer. E se você precisar vender rápido, você pode ter um pênalti muito grande. Aí esse ganho de 9% não vai virar 9%. A gente vai ver também que existem uns viés aqui. Então, se a gente considerar tudo, teoricamente, os fundos imobiliários ganham, mas ganham por pouco, mas você tem que botar algumas regras aqui. Então, no geral, é assim, ó, o gráfico. Fundo imobiliário está aqui, começou, perdeu aqui, ganhou aqui, no final das contas, rendeu aí o dobro, ou o índice que a gente tivesse um fundo imobiliário começando de 1.000, ou um imóvel começando de 1.000, ou 1 milhão, você teria muito mais em fundo imobiliário do que em imóveis. Só que você tem que lembrar dos aluguéis, ou seja, a valorização de cada ano aqui dos fundos imobiliários em relação aos imóveis deu-se principalmente em 2016, 17, 18, 19, onde os imóveis ficaram praticamente parados esses 4 anos aqui, ó, enquanto os fundos imobiliários dispararam. Por isso que, no geral, mas aqui eu não estou considerando os aluguéis, os fundos imobiliários, a princípio, valorizaram-se mais do que os imóveis. Tá bom? Já se eu for fazer, e aí isso aqui é importante falar
como investimento. Por que eu estou falando que é investimento? Porque isso aqui eu estou querendo investir no imóvel, querendo investir no fundo imobiliário, não estou considerando que eu quero morar lá nem nada. Estou simplesmente pegando meu dinheiro e investindo. Se eu quiser morar, que é uma outra discussão bem válida que eles fizeram lá no vídeo, eu quero morar ou quero financiar? Se eu quiser, por exemplo, financiar um imóvel de 200 mil e eu tiver que dar 40 mil de entrada, que geralmente é o que pedem, uns 20% de entrada, eu vou ter que financiar 160 mil. Esses 160 mil, vou colocar aqui uma taxa de juros de 12% ao ano. Se você pegar aqui no site da Caixa, financiamento, você vai ver que dá ali 11 a 11,5. O simulador da Caixa dá 9, dá 10. Se você pegar a Minha Casa Minha Vida, que aí é uma coisa que o primo pobre fala lá, vai chegar aqui no custo efetivo de 7 e pouquinho, ou um custo efetivo de 5 e pouquinho, depende do primo que você olha. Se você usar no próprio site do Banco Central, vai falar que depende da taxa após fixada, que pode aumentar hoje, você consegue até 8,70, mas a pré-fixada você vai pegar de 10, 14, 22. Estou colocando 12 aqui por um critério de aproximação. Tá? Você pode pegar mais, você pode pegar muito menos até, mas vamos colocar 12. E você vai ver que ainda assim, você vai, pô, mas está colocando, está exagerando, mas ainda assim o negócio não é tão fácil assim para os fundos imobiliários, tá? Até diria que é bem difícil. Imagina que você pega esses 40 mil, investe em fundo imobiliário, e aí você começou a ter um valor, só que você vai morar de aluguel. Um imóvel de 200 mil, o aluguel por ano vai dar 11.140 por essa taxa aqui de aluguel de 5,57 que eu botei aqui, que é a taxa média do mercado. Tá bom? Não estou inventando nada, daqui a pouco eu mostro aqui uns estudos do FIPZAP. E aí, quando eu estiver falando disso aqui, eu estou falando que eu botei esse valor e depois do financiamento em 30 anos vai me obrigar a pagar 19 mil por ano. E aí eu vou pagar em 30 anos esse imóvel, e aí o pessoal fala, em 30 anos imóvel de 200 você pagou 3 vezes mais. Putz, não tem nada mais verdadeiro que isso. Você pagou 635. Porém, esse imóvel, depois de 30 anos, pessoal, com essa correção de 9% ao ano, presta atenção, ele ia valer 2 milhões e 800. Não é dinheiro de hoje. Não estou considerando aqui a inflação. Então é outra besteira que o pessoal faz, desconsiderar a inflação. Mas se o imóvel que eu paguei 600 e pouco vale 2 milhões e 800, então concorde comigo, é um excelente investimento. Nos fundos imobiliários, eu pegaria esses 40 mil, investiria, depois pegaria os 19 mil e investiria anualmente. Em vez de eu pagar, eu invisto. Só que eu tenho que pagar aluguel, que vai ser corrigido pelo menos aí pela inflação todos os meses. Desculpa, todos os anos, vou colocar aqui todos os anos, mais ou menos 6%. E o meu ganho já está considerando inflação em tudo que é o ganho geral do fundo imobiliário. Note, sem fazer nenhum ajuste nisso aqui, até o final dos 30 anos, eu teria investido tudo isso aqui e teria 1 milhão e 300 de fundo imobiliário, ganhando 157 mil por ano e pagando 63 de aluguel já corrigido. E sobraria um dinheiro legal. Porém, nos imóveis, eu já teria minha casa quitada, não pagaria nada, também não receberia nada, estou morando nela lá, mas ela valeria 2 milhões e 800. Então, note, é o dobro que valeria a casa em relação ao fundo imobiliário. Essa casa é minha, eu não vou pagar aluguel, mas note, o aluguel que eu pago depois de 30 anos, ele é menor do que o quanto eu recebo, então eu tenho uma renda passiva bem legal aqui. Aqui eu não tenho renda passiva. Esse é o primeiro. Segundo, aí o Gustavo Ceballos argumenta, não, mas você pode, a vantagem do aluguel, dentro da comodidade, você poder ir para lá, para cá, fazer o que você quiser, é que você pode fazer uma compra de um aluguel de um imóvel menor, mais se adapta às suas necessidades, depois você ir mudando isso. Então, está notando? Eu não preciso comprar o imóvel de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil, por exemplo, que é o exemplo que eu vou dar aqui agora. Se eu precisar de um imóvel maior, eu vou aumentando aos poucos. Mas quando você financia, você já vai lá e financia, às vezes, um imóvel grande, porque você não quer ter o trabalho de ficar mudando de casa toda hora. Já é a casa dos seus sonhos. E aí pense, você pega em vez de um imóvel de 200, você pega um de 600 mil, você vai financiar 480, 600 mil, 480, já pagou uma parcela inicial de 120 e vai financiar isso. Então, aqui no imóvel vai dar 3 vezes mais. Só isso. Aqui nos fundos imobiliários, você começou alugando imóveis de 200 mil reais, teoricamente. Depois de 10 anos, você resolveu que você teria um imóvel maior. Depois de 10 anos, você moraria em um imóvel maior. Então, você está sempre morando e se mudando como você quer. Nesse sentido, você teria nos fundos imobiliários, investindo esses 600 mil, botando esse valor todo mês, 10 milhões contra 8.420 do imóvel. E ainda estaria recebendo todo esse valor aqui.
Só que tem que lembrar que imóvel também você pode fazer a mesma coisa. Você pode comprar 200 mil, você pode vender aqui, comprar outro. Vai ter custo, vai ter taxa. Não estou colocando aqui as taxas de você comprar, vender, que também são bem complicadas. Você tem que levar em conta, porque, no final de contas, toda burocracia gera taxas e essas taxas têm que ser controladas aqui. Mas, nesse caso, fazendo o modelo que o Gustavo Cerbasi sugeriu, você teria, sim, muito mais dinheiro e ainda receberia um valor bacana mensal. Mas o argumento, como eu já falei, do primo pobre é válido, porque você poderia fazer a habitação aqui muito mais barato. Eu estou colocando 12 lá, se eu coloco 10, se eu coloco outros valores, aí, pessoal, é muito difícil você competir. Mas se eu coloco aqui 6%, aí você vai ter uns valores muito mais baixos para pagar aqui, e aí, ó, o valor de 8 milhões e 200 aqui vira o valor de 4 milhões e pouco aqui. Ó. Note, no final das contas, eu paguei menos, eu tenho um valor melhor, mas eu, no final das contas, aqui até ficou errado aqui, mas eu tenho um valor muito menor de fundo imobiliário. Então, eu preciso fazer conta, preciso brincar com o número para poder chegar a alguma coisa. E preciso ver a situação de cada um. A verdade é, quando a gente quer comprar o imóvel, quando a gente quer investir, quando a gente quer fazer qualquer coisa, a gente tem esses viés achando que a gente vai sempre comprar o imóvel, ele vai sempre valorizar, vai sempre vender mais caro. Isso é normal. Uma pesquisa pelo Zip, ou FIPZAP aqui, ó, com pessoas de 51, média histórica de 46 anos, mas nesse aqui, o último de 51 anos, note que já é uma pessoa mais velha. As pessoas, geralmente, quando falam imóvel, de compra de imóveis, que tem imóvel, são pessoas mais velhas, as pessoas mais jovens já têm uma cabeça diferente. E aí você vai ver que a faixa de salário maior é entre 5 mil e 10 mil e 2.500 e 5 mil, ou seja, 60% da população aqui está entre 2.500 e 10, desse aqui que foi pesquisado. Eles pesquisaram aqui, ó, últimos 12 meses, se a pessoa comprou ou não comprou aluguel, e você vai ver aqui um imóvel que, no geral, 79% compraram para alugar, para alugar, para alugar. Então, no geral, 79, 66, 61, ou querem comprar, ou já compraram agora, ou mais de 12 meses, e a maioria é para alugar. Se é para alugar, não é para morar. Então, o maior problema que eu estou vendo aqui é esse, é que a maioria das pessoas está fazendo isso como investimento, e não para morar em si. Se for para morar, não tem problema, mas como investimento, eu continuo achando que, apesar de a gente ter visto que a casa tem até um ganho maior, a flexibilidade, a facilidade, a burocracia, a dor de cabeça. Aqui a gente não está falando aqui quando o morador sai, o negócio fica vago e você não consegue alugar, ou quando o morador destrói o seu imóvel, você tem que reformar tudo. Não estou levando em conta nada disso. E muito menos, como eu já falei, a própria liquidez. Então, continua, para mim, se é mais ou menos elas por ela em termos de ganho, pelas facilidades que tem no fundo imobiliário, não tenho dúvida. Eu mesmo já tive imóvel, já tive problema, já tive dor de cabeça, vendi e hoje invisto tudo em ações, fundo imobiliário, renda fixa, porque eu acho muito mais cômodo. Você pode fazer a mesma coisa se você entende também. Mas o mais importante é, vejam que existem os vieses que a gente precisa olhar. Quando a gente olha aqui, a maioria sempre alugando, e já foi até maior isso aqui, ó, pegando mais para alugar, lá no passado não era tanto, lá no passado era quase meio. Hoje em dia a cabeça das pessoas estão mudando. Elas estão comprando menos imóveis para morar, ou para revender, do que para alugar. As pessoas querem alugar de uma forma geral. E aí, cada um está vendo que para ele vender vai ter que dar algum tipo de desconto. Isso aqui é interessante, percentual de transações com desconto que aconteceu ou que vai acontecer. E os descontos até diminuíram, mas continuamos tendo descontos. Então você não consegue vender a casa quanto você quer, tem que dar algum desconto do preço que você anuncia, tá? Você anuncia no preço, você tem que dar desconto. Quando as pessoas acabaram de adquirir imóveis, elas acham que os preços estão muito altos. Ó, respondentes que adquiriram imóveis acham que os preços estão muito altos. Quando você pega os respondentes com intenção de adquirir imóveis, essa taxa é ainda maior. Então, quem quer comprar acha que está caro, quem acabou de comprar não achava que está caro, agora está achando também que está muito caro. Porque encareceu muito, subiu muito. A sensação de que os imóveis estão caros subiu bastante. Para quem já tem imóvel é bom, para quem quer comprar é ruim. Estou falando se você hoje quer investir no imóvel. Você já investiu, não tem o que fazer. Você está até bem, porque você já tem. Mas se você quer comprar um imóvel agora, saiba que eles estão muito caros. Assim como você tenta evitar de comprar fundo imobiliário na máxima, ações na máxima, os imóveis também, a percepção do pessoal é que está caro. Quando a gente olha aqui a percepção do pessoal de que se vai aumentar ou se vai diminuir, ó, a percepção que a pessoa tem de que acabou de adquirir imóvel de que vai aumentar é de 63%. Chegou a 73%.
Então, o cara acabou de adquirir, ele acha, pô, esse negócio vai aumentar, porque eu acabei de adquirir, beleza. Mas já a galera que pretende adquirir, eles acham que vai cair. Porque esse é o sentido, né? Eu já tenho, eu acho que vai aumentar, eu não tenho porque eu estou acreditando que vai cair, então eu vou esperar a queda. Então veja que isso é uma percepção que cada um tem do que o negócio vale ou vai deixar de valer. Já a galera que possui imóvel próprio, que já tem o imóvel há mais tempo, eles não estão muito preocupados, dizendo, olha, talvez suba, talvez não suba, vê que está quase no meio a meio aqui, se vai aumentar ou aumentar não está ganhando tanto assim. E você vê, comparando aqui todo mundo, que no geral, quem adquiriu recentemente é o cara que mais tem essa propensão de achar que vai aumentar o preço dos imóveis, pelo menos 6,5% aí ao ano. Vejam, quem comprou, quem adquiriu mais recentemente, tem essa percepção. Quem já está há mais tempo com o imóvel, quem quer comprar o imóvel, acaba ficando mais ali no meio termo. Isso se dá por causa do viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Tudo que eu vejo tem que confirmar aquilo que eu já penso. Então eu acabo não aprendendo muita coisa. Eu fico só vendo aquilo que eu já quero ver. Eu só olho para aquilo. Se a pessoa diz, apresenta argumentos contra os fundos imobiliários, eu gosto de fundo imobiliário, eu não vou nem olhar. E o contrário também pode acontecer. Se eu gosto de imóveis, então o tiozão do terreno ele tem que ter um viés geralmente maior para os imóveis, e o sobrinho investidor arrojado mais um viés para os fundos imobiliários. Mas não tem nada de errado nisso. Quando a gente fala aqui, eu vou passar rapidinho, de valor de venda, só para vocês terem ideia, eu falei lá, ó, o valor de venda FIPZAP só esse ano subiu 5,44, um pouquinho acima da inflação, então não valorizou muito, mas o IGPM caiu bastante. Então os imóveis se valorizaram bastante em relação ao IGPM, por exemplo. Você veja que os imóveis de baixa renda, eles acabaram se valorizando muito mais, porque eles estão numa faixa que estava muito desvalorizada, e hoje os que mais se valorizam, metro quadrado aqui, 10 mil reais aqui, em média, são os imóveis pequenos, de até um dormitório, porque aí você tem os flats, você tem os lofts, os nomes bonitos agora que o pessoal dá ali, para poder você alugar, e esses imóveis são às vezes um ovinho, caro pra caramba, às vezes nem um dormitório tem, não tem nada, e está caro porque as pessoas estão procurando cada vez mais. Vejam que, residencialmente falando, o aumento caiu bastante, lá em 2011 subia muito, por ano agora parou de subir. Vejam que em algum momento a inflação e o GPM ficaram gigantescos perto da valorização que a gente tinha dos imóveis. Veja que aqui esses 4, 5 anos aqui, ó, praticamente não saiu do lugar dos imóveis, enquanto lá para trás. E isso deu para a gente essa impressão de que imóvel se valorizava absurdamente, pessoal. 21, 26, 26% em 2009 até 2011, 2012 ainda, 2013 ainda um pouco, era absurdo. 2014 para cá, os imóveis não têm mais sido grande coisa, porque eles sequer têm ganhado da inflação. Então não tem sido legal. Já podemos juntar aí quase 10 anos onde os imóveis não têm se valorizado tanto assim. Já os aluguéis se valorizaram 16% em média. E esses sim subiram bastante, se valorizaram bastante. Principalmente aqueles de um dormitório. Então, quando a gente fala de aluguel, tem que pensar que os aluguéis sim tiveram um aumento gigantesco. E aí, para quem morava de aluguel, para quem mora de aluguel, nessa conta que a gente fez entre comprar um imóvel e alugar, esse cara está sofrendo porque o aluguel está disparando. Então, a correção dos imóveis não foi tanta, mas da aluguéis absurda nos últimos meses. E a gente vê aqui a comparação com os fundos imobiliários e com os imóveis. Aqui a gente tem taxa de juros. Taxa de juros vai lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo. E aqui a gente tem a média de taxa de rentabilidade do aluguel. E isso é muito importante. Note, taxa de juros para cima e para baixo não é a taxa de juros Selic, é a taxa de juros real já descontada a inflação. Porque quando eu vejo aqui os imóveis, também eu estou vendo aluguel, também estou descontando a valorização dos imóveis, que geralmente vai acompanhar pelo menos a inflação. Então, eu estou tentando comparar aqui banana com banana. Não adianta nada eu falar, mas o imóvel está rendendo só 5,57 e a taxa de juros está 12. Não, ela não está 12. Quanto está a taxa de juros? Chega a estar negativa aqui nesse período aqui de pandemia e pós-pandemia. Ou seja, se você estivesse ganhando 5, 4% de aluguel, você estava ganhando muito mais do que a taxa de juros real. Tem que olhar o real, o que há acima da inflação. E aí, só para finalizar aqui, ó, os comerciais rendem mais, não muito mais, mas um pouco mais. E aí, fundo imobiliário geralmente é imóvel comercial, você tem que levar em conta isso, mas os comerciais rendem mais do que os residenciais, tá vendo? Comerciais 6,15, residenciais 5,57.
e aqui aquele gráfico que eu mostrei dos rendimentos dos fundos imobiliários. Então vejam, tem certo, tem errado? Não tem. O que está certo ou errado você não precisa fazer discussões ferrenhas quanto a isso. De repente, a sua situação te leva a, por algum motivo, ser melhor para você apostar nos fundos imobiliários ou nos imóveis. Verdade é, para comprar, principalmente se você conseguir taxas baixas, e como o primo pobre fala, taxas para pobre, eu não gosto desse termo pobre ou rico, porque na verdade a gente entende que pobre é pobre de espírito, é pobre de cabeça, tem a mentalidade pobre, lembrando que a mentalidade de rico é aquela de quem investe, então se você ganha pouco, mas você investe, você compra o seu imóvel, você não é pobre, você com certeza é rico, você só ganha pouco ainda, e vai ganhar muito logo logo. Então, pensando nisso, muito provavelmente, se você quiser pensar em termos de quero ter minha casinha, meu lugar, do meu jeito, dificilmente você vai optar por fundos imobiliários. Mas se você quer comodidade, você é jovem, imagina um jovem que mora lá, divide apartamento com um monte de gente, paga baratinho no aluguel, pega esse dinheiro junto, não precisa ficar preocupado em fazer financiamento e tal. Não tem nada melhor para o jovem que está começando agora, que não tem necessidade de casa, não vai inventar, de às vezes o cara ganha R$ 3.000 por mês e quer comprometer R$ 1.500 no imóvel, que amanhã depois, se ele perder o emprego, ele não vai conseguir pagar, vai ter um puta da dor de cabeça. Então, tudo tem que ser pensado. Se você sabe da sua situação, prevê o seu futuro, se planeja direitinho, não prejudica uma parte muito grande, mais do que 30%, por exemplo, do seu orçamento com a compra desse imóvel. Aí vai fundo, compra seu imóvel, mora nele, faz do jeito que você quiser, precisar você vende e tal. É uma dor de cabeça tremenda que você pode ter, mas é muito bom para quem gosta. E faz sentido você gostar e querer ter a sua própria coisa. Se não, fique nos fundos imobiliários, é uma excelente forma de você investir. Não fique enchendo o seu carrinho de fundo de papel, porque papel não é imóvel. A não ser que você queira investir em papel como renda fixa, aí você tem que pensar se é melhor investir em CRI, em LCI, em vez de investir em fundo imobiliário, que também é muito bom. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam, curte, compartilha, comenta e manda para aquela pessoa que você acha que faz sentido para ela aprender. E também comenta aqui se você investe ou não em fundos imobiliários ou prefere a casa própria. Até o nosso próximo vídeo.